Salve galera, passando aqui rápido para deixar um recadinho a respeito da nossa loja. É uma loja de capa de celulares personalizadas, as melhores capas de celulares do universo gangster estão aqui e você que gosta desse tipo de conteúdo já dá um pulo no site para conhecer todas as nossas diversas capas que temos. A gente atende diversos modelos de celulares e também temos um preço único de R$ 39,90, então não perca tempo e já garanta a sua capa personalizada. Enviamos para todo o Brasil, então já garanta a sua. Salve família! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio eletrizante aqui no nosso canal. Hoje, mergulharemos nas profundezas do mundo do contrabando e no surgimento da lendária Organização de Sinaloa. Preparem-se para uma viagem através do tempo, enquanto exploramos os primórdios dessa história repleta de intriga, traição e poder. Durante os próximos minutos, vamos desvendar os segredos por trás das raízes de Sinaloa. Para entender a história do México, é importante entender o contexto em que tudo começou. Estamos falando de uma época em que o contrabando de tóxicos era uma indústria clandestina em ascensão, com diversas organizações competindo pelo controle do lucrativo mercado dos tóxicos. México, o estado de Sinaloa se tornou um centro crucial para o contrabando, devido à sua localização estratégica e ao terreno propício para o cultivo de plantas como a maconha e a papoula. À medida que o contrabando se intensificava, surgiram líderes destemidos que buscavam dominar o mercado. Um desses líderes foi Joaquim o Bigode, cuja astúcia e determinação o levaram a se tornar uma figura lendária no submundo. Mas o que levou ao surgimento de Sinaloa? Quais foram os eventos e as influências que antecederam essa organização tão poderosa? Preparem-se para descobrir todas essas respostas e muito mais ao longo deste vídeo emocionante. Então, não saiam daí, deixem seu like e se inscrevam no canal. Eu também tô deixando meu Pix junto com o link do Apoia-se, caso vocês queiram contribuir com o canal. Agora, vamos entender como tudo começou nessa jornada épica pelo submundo do contrabando no México. Bora pro vídeo! O contrabando de tóxicos é antes de tudo um negócio com todas as suas consequências. Sua principal diferença é que opera fora do quadro legal, e assim, para descrever o fenômeno econômico das organizações, é necessário entender o funcionamento de mercados legais e como eles mudaram ao longo do tempo. Isso ajudará a explicar como um pequeno negócio familiar em Sinaloa se tornou uma grande empresa paramilitar de escala transnacional em 100 anos. O segundo ponto é examinar a presença econômica e política contínua dos Estados Unidos. As políticas de comércio de tóxicos da Casa Branca tiveram, e continuam a ter, um grande impacto em todo o mercado clandestino do México. Em uma perspectiva histórica, o México não teria se tornado um distribuidor tão grande de tóxicos sem o sempre necessitado consumidor dos Estados Unidos, como disse o presidente Felipe Calderón. Os Estados Unidos são um trampolim sem o qual não haveria. O terceiro passo é a conexão entre o mundo do contrabando de tóxicos e o mundo da política mexicana. Você não tem ideia de quanto as peculiaridades do sistema político mexicano influenciaram a formação das organizações neste vídeo. Eu vou passar por cada uma dessas áreas, e no final, você terá uma compreensão clara de como e por que o México moderno se tornou um país de cartéis de tóxicos. Capítulo 1. Final do século XIX até o século XX. Até os anos 1940, a produção e venda de tóxicos não eram ilegais no México, nem no resto do mundo, para falar a verdade. No virar do século XIX para o século XX, medicamentos derivados da papoula do ópio e da coca eram vendidos abertamente em farmácias das cidades, não apenas no México, mas em todo o mundo. Heroína alemã, xarope para tosse, uma bebida feita de vinho com ovos de coca, arrastada para doenças cardíacas, do qual o vinho seria posteriormente removido e tornaria-se a famosa Coca-Cola, pílulas de coca para baixo astral, cigarros de maconha para asma e assim por diante. E em qual estado do México você acha que os ingredientes para produzir esses maravilhosos medicamentos eram cultivados? Sim, o que imediatamente vem à mente em conexão com a máfia organizado mexicano. Sinaloa, as sementes da papoula do ópio,
bem como o conhecimento de como cultivá-las e transformá-las em tóxicos, foram trazidos para o México pelos chineses, que vieram construir ferrovias e operar minas no norte da Baja Califórnia e depois em Sinaloa nas últimas décadas do século XIX. No início, é claro, eles produziam para o próprio consumo. O que não surpreendeu que os primeiros e mais numerosos fumantes de ópio viessem das comunidades chinesas. Mas o mundo, e os mexicanos em particular, não apreciavam muito esses medicamentos porque os efeitos não duravam muito. A epidemia de dependência de tóxicos descontrolada tão envolveu o mundo que em 1912, a Convenção Internacional do Ópio foi realizada em Haia, na qual o México participou da aprovação e ratificação dos tratados propostos. Os Estados Unidos também participaram, incluindo o chefe comissário de ópio, o médico Hamilton Urey, que declarou uma cruzada contra o ópio graças aos esforços de Urey em dezembro de 1914. O Congresso dos Estados Unidos aprovou a primeira lei proibindo a distribuição de tóxicos, e esta é uma data muito importante em nossa história hoje porque é, na verdade, o surgimento do próprio trampolim que o Conde Teron falou. As principais exportações na época eram ópio e maconha. Vamos começar a história com o primeiro. O centro de sua produção e distribuição na época era o estado de Sinaloa, e havia várias razões para isso. Primeiro, como Sinaloa era um grande território sem muita supervisão das autoridades, era fácil esconder plantações ilegais e as fronteiras continentais do México com duas grandes cidades. Ao longo dos anos, tudo, desde esqueletos astecas até metralhadoras Browning, havia sido contrabandeado através das areias da fronteira de Sinaloa. Em segundo lugar, os chineses que chegaram então tinham o conhecimento e a experiência para cultivar as matérias-primas e processá-las, e seus compatriotas também viviam na América, permitindo que uma rede de distribuição fosse estabelecida através deles. Assim, a comunidade chinesa criou as exportações iniciais para os Estados Unidos por meio de laços nacionais e familiares que facilitaram a transferência de mercadorias através da fronteira. No entanto, as redes de distribuição na época eram localizadas e não tinham gerenciamento centralizado, mas os chineses não estavam destinados a ganhar espaço no mercado local. Nos anos 30, sentimentos anti-chineses começaram a se espalhar entre os mexicanos, conectados, entre outras coisas, com o aumento do contrabando de tóxicos em 1933. O Conselho Americano e Ensenada Baja Califórnia enviaram um relatório a Washington sobre o crescente clima anti-chinês. Nele, citava-se um informante nascido na China que afirmava que havia provocadores mafiosos entre os ativistas anti-chineses. Um desses provocadores era um contrabandista popularmente conhecido como Segovia, que se tornou famoso na Baja Califórnia, Sonora e Sinaloa por financiar grupos violentos que visavam a diáspora chinesa. O objetivo de Segovia, com base no relatório do consulado, era apropriar-se da produção de ópio dos asiáticos. Quando Segovia foi preso por isso, as tensões étnicas levaram a uma explosão de agressão nas ruas. Começou com os associados subornados de Segovia, mas depois foram acompanhados por civis comuns. Entre os que se juntaram à multidão estava o estudante universitário Manuel Lescano. Nascido em uma fazenda em Sinaloa em 1912, Lescano mais tarde se tornaria uma figura proeminente no sistema político e judiciário do estado, servindo a 3 mandatos de 6 anos. Como procurador-geral de Aloya, ele escreveu uma espécie de memorável que se tornou uma das principais fontes sobre os primeiros anos do comércio de tóxicos. Lescano descreveu como multidões percorriam as ruas caçando chineses. Uma vez encontradas as vítimas, elas eram arrastadas para os porões de casas lacradas e lá mantidas com as mãos e pernas amarradas. Os cativos eram então carregados em vagões de carga e enviados para fora do estado. As propriedades e casas dos chineses eram apropriadas por imitadores. Para resumir, sabemos que imigrantes chineses iniciaram o comércio de ópio no México, especialmente em Sinaloa, mas conseguiram se manter por apenas algumas décadas, após o que bandidos mexicanos se aproveitaram da crescente intolerância racial. Se apropriaram do negócio para si, e após 1934, mexicanos controlavam todo o movimento de ópio. A situação com a maconha era diferente. Se o consumo de ópio foi limitado por muito tempo devido à localização dos diaspóricos chineses e seu alto custo, a maconha era um tóxico verdadeiramente popular. Por exemplo, no segundo verso da conhecida canção La Cucaracha, é cantado que a barata ou cucaracha,
ou seja, um soldado do governo, não pode escapar dos rebeldes porque ficou sem maconha. No entanto, ainda não havia menção a algo semelhante a cartéis. A imprensa falava apenas sobre indivíduos que chamavam a atenção, como Felisa Velasquez, apelidada de Rainha da Maconha, que controlava parte da distribuição de cannabis na cidade do México. Ou um tal Félix Sanches, conhecido como o Barril de Tóxicos e o chefe de uma das maiores gangues da capital. As redes de distribuição de maconha mexicana na época eram semelhantes às chinesas, baseadas em nacionais. Os laços familiares e de vizinhança entre produtores e revendedores, embora nesta fase estivessem limitados ao mercado doméstico sem acesso aos Estados Unidos. E falando em produção, aqui está um trecho significativo do livro de Luiz Astorga sobre a produção de maconha no estado de Puebla. As plantações mais extensas foram encontradas em San Andrés Calpan, São Lourenço, Chetzingo, San Felipe Los Reis, San Martín, Tex-Merican e na Fazenda Oropesa. A plantação em San Andrés Calapan tinha cerca de 3 km². Quando a polícia sanitária da Secretaria de Saúde chegou ao local, os moradores que ganhavam a vida cultivando a colheita jogaram os sacos já preparados em um rio e na ravina. A quantidade de tóxicos destruídas foi estimada entre 20 e 30 toneladas. Conforme a polícia continuava sua rota por nossas cidades na mesma região, eles perceberam que grande parte das evidências havia desaparecido antes de chegarem, e que os sinos da igreja haviam soado o alarme. Deve-se explicar que após a Revolução Mexicana e a reforma agrária que se seguiu, camponeses foram alocados em vastos terrenos, ou ejidos, para compartilhar conforme necessário. Aqueles que trabalhavam para o IAIDA eram chamados de aindatâneos. A organização do NAIDA era semelhante à dos colcoses soviéticos dos anos 30. A principal característica, é claro, era a ausência de um senhorio, então a produção em si era separada. Havia muitos ejidos independentes, mas ao mesmo tempo todos esses ejidos separados se defendiam conjuntamente. Contra as ações das autoridades, o toque dos sinos do alarme indica claramente a cumplicidade que todos os assentamentos tinham na região, e tal unidade só era possível devido à existência de laços familiares e amigáveis ou interesse econômico comum. Acontece que os produtores estavam todos conectados de uma forma ou de outra. E o despejo de mercadorias já embaladas em diferentes lugares implica a presença de algum centro de coordenação para coleta e transporte. E se houve uma coleta e transporte centralizados, deve ter havido uma rede de distribuição. As informações na imprensa sobre alguns contrabandistas sendo presos confirmam a existência de diferentes redes de distribuição, por distrito da cidade e por segmento de mercado. Por exemplo, foi relatado que os irmãos Félix e Dotan Sanches, líderes de uma gangue no Distrito Federal da Cidade do México, estavam envolvidos na venda de ópio e maconha e controlavam parte do centro da cidade, mas estavam longe de ser os únicos jogadores no mercado. Além disso, e já a mencionamos, mas havia uma mulher, Felisa Velasquez, que era chamada de Rainha da Maconha. Ela montou uma rede de distribuição em lugares muito lucrativos, prisões e quartéis. Não é surpreendente que esse tipo de atividade de coleta de mercadorias de uma fonte que os tatuadores tornaram distribuidores ricos porque havia muitos tatuadores, mas ainda não havia aventureiros dispostos a comercializar o produto. Milhares de produtores em vários estados e um número limitado de redes de distribuição, cerca de 10 ou 20 como um ponto de loja, jogaram a seu favor. As agitações não conseguiam levar o produto final ao consumidor final por conta própria e dependiam do preço estabelecido por aqueles com capacidade de distribuição. Então, nenhuma informação sobre a riqueza insana dos camponeses é mencionada em nenhum lugar, mas aqui está como a imprensa da época descreveu Felisa Velasquez. Ela tem cerca de 38 anos, de aparência impressionante e se veste elegantemente à maneira das damas na corte de Luís XV, e vive como uma rainha deveria. Agora que estamos claros sobre como as redes dentro do México e a produção de mercadorias estavam organizadas, ainda temos que considerar outro aspecto, as exportações para os Estados Unidos. Há quase nenhuma informação sobre isso. E como mencionado anteriormente, era relevante apenas para o mercado mexicano doméstico. Tudo aponta para o fato de que nos anos 20 e 30 o comércio estava apenas engatinhando. As organizações locais estabeleceram lentamente uma base de recursos,
pessoal e logística, e só então partiram para contatos comerciais com os Estados Unidos e a transição de uma rede local para uma rede de exportação. As melhores chances para uma saída rápida eram mantidas por comerciantes dos estados do norte que fazem fronteira com os Estados Unidos, bem como aqueles que tiveram a oportunidade de plantar grandes plantações em locais montanhosos inacessíveis, Sinaloa e Sonora, dos quais se aproveitaram posteriormente. Algo mais digno de menção sobre isso é que a violência existia no comércio de tóxicos mesmo antes das organizações do tipo e escala de hoje. Mas, eu não acho que isso seja novidade para você, porque a economia subterrânea difere da economia oficial no sentido de que todos os problemas são resolvidos com violência. A violência está no DNA da máfia organizada, e diferentes grupos mafiosos a utilizaram e ainda a utilizam sempre que há conflitos entre ou dentro deles, sempre que é necessário definir ou mudar as regras do comércio para apoderar-se de território e sempre que seu monopólio é ameaçado. Esta é a fase normal de operação dos mercados ilegais porque eles não podem sobreviver sem violência. Ou seja, o Estado não precisa processar organizações criminosas de forma alguma para provocar processos violentos. Mas ao mesmo tempo, a política pública pode ser um catalisador para eles. Do ponto de vista, o contexto histórico influenciou muito o desenvolvimento das empresas criminosas porque nos anos 20 e 30 o governo mexicano simplesmente não processava contrabandistas de tóxicos. Não havia recursos para isso no pós-revolucionário. Sim, eles assinaram uma proibição de tóxicos em 1926, mas foi dificilmente formal, sendo imposto principalmente por seu vizinho do norte. Mônica Serrano, historiadora mexicana, resume a situação na época. Bem, referindo-se à proibição de tóxicos, ela disse: o governo assinou os documentos com essas mudanças nas leis. Enquanto no processo de formação do Estado e não tinha capacidade real para cumprir e mantê-las, não havia nenhum aparato administrativo capaz de controlar limites territoriais, e não havia maneira de reivindicar efetivamente um monopólio, legal ou não, sobre a violência. Em outras palavras, não havia uma autoridade central capaz de garantir o cumprimento das novas regras para controlar a produção e o contrabando de tóxicos. A expansão e intensificação da economia dos tóxicos naquelas décadas coincidiram com a fragmentação política e militar do país. Todos os esforços do Estado nos anos 1920 e 30 foram direcionados para a criação e redefinição de instituições econômicas, agrárias e sociais diante de enormes déficits orçamentários causados pelos efeitos de disputas de longa data. O México havia sido abalado anteriormente por quase 10 anos de conflito armado civil. Além disso, a crise econômica que o mundo vinha enfrentando desde 1929 não poupou a já frágil economia do México. Se você olhar os relatórios presidenciais de 1926 a 1940, pode ver as etapas de ações colossais, a criação do Banco Nacional do México e outras importantes instituições que permitiram a reforma agrária, como os ejidos, o estabelecimento da Comissão Federal de Eletricidade e o Centro Federal de Conciliação e Registro de Trabalho. Eles também não esqueceram da esfera social, saúde, universidades, educação geral gratuita. Diante de tais questões globais, o emergente negócio dos tóxicos parecia imperceptível. No entanto, isso não significava que o Estado não tivesse cérebros em primeiro lugar. O Estado mexicano adotou uma postura proibicionista que se refletiu no arcabouço legal. Produção, importação e consumo para fins não médicos eram ilegais, apesar de a decisão ter sido em grande parte ditada por Washington. O problema do uso de tóxicos não passou despercebido na sociedade. O vício em tóxicos foi estigmatizado, e a imprensa publicava cada vez mais artigos sobre os danos e consequências do uso de tóxicos. Em 1931, o Código Penal foi alterado para tornar o contrabando uma infração federal, o que significa que era investigado por autoridades federais, não municipais. Como essa postura proibicionista surgiu é outra história. O principal órgão regulador do contrabando ilegal era esta Polícia Sanitária, parte da Secretaria de Saúde. Esta pequena divisão tinha que controlar não apenas o uso de tóxicos, mas também álcool, além de monitorar o cumprimento das normas sanitárias em estabelecimentos de alimentação, supervisionar farmácias e destruir campos ilegais de papoula e cânhamo no início de 1937. O chefe da Secretaria de Saúde, Dr. José Cobb,
realizou uma reunião com autoridades federais de justiça. Ficou claro dessa reunião que a polícia sanitária estava falhando em suas funções. Cobb argumentou que o México era um centro de concentração e distribuição de tóxicos e destacou vários problemas envolvendo as várias agências policiais. Estes incluíam a falta de financiamento e mão de obra adequados. Também policiais corruptos que não só atrapalhavam investigações de todas as formas possíveis, mas também podiam se envolver no problema dos tóxicos eles mesmos. Eles tinham salários irrisórios e então manter substâncias de contrabando e vendê-las era uma forma comum de ganhar dinheiro extra. Então havia os juízes que deixavam contrabandistas de tóxicos irem livres, e governadores que supostamente enviavam ópio confiscado para teste. E em um caso, quando abriram os frascos, encontraram molho chipotle. Então, as linhas entre a máfia organizada e as autoridades estavam muito borradas. Naquela época, a corrupção era comum e habitual. No entanto, o termo corrupção é insuficiente para caracterizar toda a variedade de formas como as autoridades estavam envolvidas no mercado ilegal de tóxicos. A forma mais simples e óbvia de corrupção, por exemplo, era um policial aceitar subornos de contrabandistas de tóxicos para garantir sua impunidade. Como exemplo, temos Lanasha, uma das contrabandistas de tóxicos mais notórias da época que assumiu o controle dos negócios dirigidos por chineses em Juarez. Aqui está o que Yuan Grill escreve sobre ela. Não há dúvida de que ela era uma empresária talentosa. Lanasha atendia às tendências da demanda de mercado e expandiu a produção de heroína e, segundo relatos, tinha laboratórios improvisados. Ela também tinha dinheiro suficiente para subornar a polícia. Conforme relatado pelo jornal El Continental em 22 de agosto de 1933, Inácio Chiasso, também conhecido como Banacha, ainda não foi preso pelas autoridades por posse e venda de heroína. Como outro exemplo do envolvimento total do Estado no comércio ilegal, Luiz Astorga cita uma manchete da imprensa. Nos anos 1920, alguns funcionários do governo de alto escalão se dedicaram a proteger o comércio de tóxicos. Além disso, histórias como a do capitão Luiz Huesca de La Fuente, ex-chefe da divisão de narcóticos, preso por encobrir contrabandistas de tóxicos, incluindo uma Maria Dolores Esteves, também conhecida como Lola La Chata e considerada uma das principais narcos na cidade do México, também foram vazadas para a imprensa. Da mesma forma, o Dr. Cobb mencionou em seu relatório outra forma de envolvimento do governo no emergente mercado negro. Policiais trabalhando na divisão de tóxicos eram pagos com as mesmas substâncias que foram confiscadas e não por gangsters, mas por seus próprios superiores. Para sacarem seus salários, eles tinham que se juntar às redes e vender os tóxicos eles mesmos. Parece loucura, mas dada a seriedade da fonte, deve ser aceito como verdade. Assim, a estrutura policial não era apenas corrupta, ela simplesmente impossibilitava a possibilidade de até mesmo um hipotético Estado de Direito. Durante os primeiros 15 anos da proibição, de 1926 a 1940, os recursos que o Estado mexicano investiu para fazer cumprir as leis de tóxicos eram muito limitados, e grande parte do aparato policial e da classe política não viu sentido em apoiar uma lei de fato contra os tóxicos. Devido a essa total conivência, os contrabandistas de tóxicos começaram a operar livre e plenamente, e tanto políticos quanto policiais participaram de redes organizadas por conta própria, um cenário típico daquela época. Era a história de Arturo Vaca Martinez como chefe da polícia de narcóticos. Ele montou sua própria gangue na cidade do México e, para expandir seus negócios, eliminou Félix Sanches, o rei dos tóxicos que mencionamos anteriormente, ao contrário de outro chefe da mesma polícia de tóxicos, o capitão Luiz Huesca, que foi para a prisão por proteger contrabandistas de tóxicos. Martinez aproveitou a oportunidade se tornando um contrabandista de tóxicos, e haveria muitos casos semelhantes nas décadas seguintes. Uma última coisa que precisa ser mencionada ao falar sobre o surgimento das organizações mexicanas é como eles estavam conectados aos Estados Unidos. Já mencionamos que em dezembro de 1914, o Congresso dos Estados Unidos proibiu a heroína e a coca. Em 1925 foi a vez da erva. Em 1930, o Grupo Federal de Narcóticos, ou FBN, foi criado e liderado por 32 anos pelo inflexível Harry Anslinger, que nos anos 30 organizou toda a campanha contra a maconha na imprensa, que supostamente era usada apenas por negros e mexicanos.
A maconha foi retratada como um veneno que tornava seus usuários violentos, incitando-os a cometer os piores delitos para agitar a sociedade e legisladores americanos. Eles usaram uma fórmula que mais tarde se tornou o livro didático em relação a tóxicos, racismo e violência. Segundo Anslinger, o uso de tóxicos, especialmente maconha, estava crescendo a uma taxa alarmantemente alta, então a melhor solução era proibir sua produção e venda em todo o mundo. As ações de Anslinger levaram a Casa Branca a pressionar países produtores de tóxicos, especialmente o México, a implementar políticas proibicionistas, mas a pressão começou muito antes de Anslinger e da criação do FBN. Em 1914, após proibir a venda e distribuição de ópio e heroína, o governo dos Estados Unidos criou a Polícia de Narcóticos e, com um exemplo de suas atividades, ou melhor, um caso específico, eu quero demonstrar como a relação entre os Estados Unidos e as autoridades mexicanas se desenvolveu sobre a questão dos tóxicos em setembro de 1916. O agente especial encarregado da alfândega de Los Angeles enviou um relatório a Washington, cujas implicações foram chocantes. Os informantes do agente lhe contaram sobre uma organização de contrabando de narcóticos sino-mexicana que estava contrabandeando o ópio de Tijuana para a Califórnia. Em Los Angeles, eles estavam vendendo ópio para um homem chinês chamado Wang Sifei, que tinha conexões em São Francisco. A organização envolvia uma figura pouco conhecida chamada David Goldaun, que subornou ninguém menos que o governador da Baja Califórnia, Coronel Felipe Cantu. Depois de negociar com o coronel, Goldaun concordou em pagar antecipadamente $45.000 e fazer pagamentos mensais de $10.000 dali em diante para garantir imunidade aos contrabandistas de tóxicos. O agente então começou a investigar Cantu pessoalmente, e até mesmo obteve informações de que o governador Cantu estava autorizando sua polícia a apreender remessas não pagas e depois colocá-las de volta no mercado. Mas por meio de seu negociante na cidade do México chamado Jay Odin, isso também chegou a Washington e o governo dos Estados Unidos exigiu que o México tomasse medidas contra Cantu. No entanto, não há registro de DC pressionando o México sobre essa questão, e além disso, Cantu terminou seu mandato como governador sem problemas. Talvez Cantu fizesse parte de um grupo revolucionário com o qual o governo dos Estados Unidos estava alinhado. Talvez a Casa Branca estivesse mais preocupada com a Primeira Guerra Mundial na Europa. Talvez os funcionários não se importassem em interromper o fluxo de opiáceos que fluía como rios para os soldados que lutavam nas trincheiras sangrentas da França. Seja qual for o motivo, o caso Cantu estabeleceu um precedente que os policiais antitóxicos americanos reclamariam ao longo do século XX. Um caso após o outro foi construído envolvendo políticos de países estrangeiros e o Departamento de Estado não fez nada a respeito ou bloqueou investigações. Esse incidente mostra como seria a relação entre os dois países em relação aos tóxicos no futuro. Ele traça fatos bem conhecidos. Agentes dos Estados Unidos estavam investigando em território mexicano. 2 políticos tinham laços estreitos com a máfia organizada. 3 policiais locais estavam envolvidos no negócio para os Estados Unidos. Os Estados Unidos foram o grande motor do mercado de tóxicos, fornecendo demanda constante. O que talvez seja incomum neste episódio são as reclamações dos agentes sobre a inação do Departamento de Estado e a recusa em aplicar pressão diplomática a partir das descobertas do relatório. Essas descobertas são importantes porque expressam 2 fatos para a análise das políticas públicas dos governos dos Estados Unidos e do México. Primeiro, os governos não são entidades monolíticas, mas são compostos por múltiplos órgãos e departamentos com interesses distintos e às vezes conflitantes. Segundo, a questão do contrabando de tóxicos nem sempre foi, e ainda não é, uma prioridade na tomada de decisões da Casa Branca em relação ao México. Apesar do governo dos Estados Unidos ter perseguido uma política agressiva e principalmente unilateral por quase 100 anos, os Estados Unidos sempre reservaram o direito de ter a palavra final sobre questões relacionadas a tóxicos. Isso torna a relação entre os dois países assimétrica. E isso continua até hoje porque a posição da América é clara. Os países produtores são a principal causa do uso de tóxicos. Como eles fornecem os tóxicos, eles devem ser pressionados a fazer tudo o que for possível para combater com sucesso os contrabandistas de tóxicos mexicanos e a corrupção mexicana. Isso faz com que a máfia organizada prospere. Durante a Segunda Guerra Mundial, muita morfina era necessária.
pois era a única maneira de anestesiar. A indústria farmacêutica dos Estados Unidos enfrentava um problema de abastecimento. As importações oficiais de goma de ópio, a matéria-prima para a produção de morfina, foram drasticamente reduzidas. As entregas da Índia, Turquia, Afeganistão e China não pararam. Mas não havia o suficiente para a produção ininterrupta de um tóxico tão importante, e a necessidade dela nos hospitais militares em vários frontes na Europa, África e Ásia só aumentava. Então, os Estados Unidos encontraram uma saída ao pedir ao seu vizinho do Sul, que há muito cultivava papoulas de ópio para aumentar os rendimentos e a produção de goma de ópio. O acordo, é claro, era secreto. A substância era proibida pelas leis de ambos os países, e após tudo o que havia acontecido nos 20 anos anteriores, não era brincadeira pedir um favor desse tipo. Claro, não há documentos de apoio. Mas de acordo com Ilon Curió, há fatos que comprovam a veracidade desse acordo, sobre os quais falaremos um pouco mais tarde. Louise Histórica, por outro lado, expressou a versão na qual o acordo foi liderado pela máfia italiana nos Estados Unidos. Benjamin Bugsy Siegel foi enviado ao México para resolver o assunto. Sua missão era convencer os políticos mexicanos, que também eram contrabandistas em tempo parcial, a aumentar a produção de ópio, e ele teve sucesso. Mais tarde, com permissão das autoridades, ele viajou para o noroeste do país, de Nayarit a Baixa Califórnia, para organizar e financiar os produtores locais. Com base em sua investigação, Astorga apresentou uma consulta formal à DEA sobre a existência do acordo. O diretor Harry Anslinger respondeu, declarando que esse suposto acordo é pura ficção além da imaginação mais selvagem, e as palavras de Anslinger fazem todo sentido. Afinal, Bugsy nunca foi membro da máfia e não poderia falar em nome de toda a organização. Por quê? Você pergunta? Bem, assista ao meu vídeo sobre o nascimento da máfia americana e verá que sua estrutura não permitia isso. Mesmo assumindo que ele estava agindo em nome da família Genovese, com a qual tinha contatos na máfia, era a década de 1940. O chefe do clã Charles Luciano estava na prisão e a família era comandada por Frank Costello, que, vale ressaltar, proibia o contrabando de tóxicos. No entanto, dois fatos eram inegáveis. O primeiro era que a goma de ópio para a produção de morfina vinha de algum lugar e em quantidades insuficientes. E o segundo era que mesmo após a guerra, a necessidade disso não desapareceu. Dezenas de milhares de soldados americanos se tornaram dependentes de opiáceos durante a guerra e voltaram para casa com uma dependência persistente. Não há estatísticas confiáveis sobre o número de usuários na América, mas existem dados oficiais sobre a produção no México. O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos estimou que, em 1943, o México produziu 60 toneladas de ópio, o que é 3 vezes mais do que em 1942, e os relatórios de campos descobertos e destruídos são suficientes para pintar um quadro completo. Aqui está o que Tortuga de Louise disse sobre isso. Em 1949, entre 4 entidades, Sinaloa, Sonora, Chihuahua e Durango, 933 plantações de cerca de 400 hectares foram destruídas. E 1.600 pessoas foram levadas a julgamento. Mas o mais impressionante é o número de municípios de Sinaloa mencionados na destruição das plantações, observam os pesquisadores. Mesmo com muitas queimadas, não conseguiram impedir a produção. Segundo estatísticas oficiais, as áreas destruídas excederam 100 hectares, e a julgar pelo número de cidades mencionadas, é estranho pensar que alguém lá não poderia estar cultivando papoulas. Mas tudo isso foi apenas uma gota no oceano. Os 3 estados do famoso Triângulo Dourado formado pelos territórios fronteiriços de Sinaloa, Durango e Chihuahua, além do estado de Sonora, tinham, de acordo com os dados mais aproximados, vários milhares de hectares de campos de papoula, incluindo mais de 10.000 pequenas fazendas. Mais frequentemente do que não, por pura coincidência, a maioria dessas batidas e erradicações ocorreu após a colheita. Como podemos ver a partir do exposto anteriormente, a demanda americana por ópio na década de 1940 arrastou imediatamente consigo o fornecimento mexicano. Ao mesmo tempo, a organização desse próprio fornecimento também passou por algumas mudanças. Mudanças, em particular o envolvimento daqueles no poder, tornaram-se ainda maiores. Pode-se até dizer que eram a força dominante no mercado de tóxicos naquela época.
Em qualquer caso, na segunda metade da década de 1940, por exemplo, houve um grande escândalo em Sinaloa por causa de uma viagem de trabalho feita em novembro de 1947 pelo Procurador-Geral da República para implementar um plano de combate ao contrabando de tóxicos. Naquela época, o envolvimento do general Abelardo Rodrigues de Sonora e do general Pablo Macias Valenzuela de Sentialolha no contrabando de tóxicos foi revelado. Relatórios publicados alegavam que eles e vários outros líderes do governo eram chefes de gangues de tóxicos. E os generais eles mesmos possuíam aviões, pistas de pouso e centenas de hectares de campos de papoula. Em outra ocasião, jornalistas levantaram a questão de que tudo indicava que 2 ex-governadores do território da Baixa Califórnia Norte, os generais Juan Felipe Rico e Alberto Aldrete, eram líderes de uma gangue internacional de contrabando de tóxicos. Com base em informações da Polícia Judicial Federal, o repórter do E-Universal chamado Eduardo Tailes revelou a existência de gangues internacionais compostas principalmente por americanos que financiavam produtores de papoula e forneceu os nomes de alguns contrabandistas de tóxicos de Sinaloa. Entre eles, um candidato presidencial para o município de Culiacán e o diretor do Hospital Civil, Dr. Mariano Romero, que supostamente possuía várias instalações de processamento de ópio. As revelações de notícias não pouparam a polícia de Sinaloa. Seus chefes anteriores eram responsáveis por implementar a cobrança de taxas dos produtores de papoula. Manuel Lescano, que na época era procurador-geral de Sinaloa, também confirma em suas memórias o envolvimento quase universal de pessoas no poder no negócio dos tóxicos. Na verdade, ele fala sobre como todos sabiam sobre a produção e o contrabando de tóxicos, mas ninguém fez nada contra isso. Aqui está uma citação direta de seu livro Políticos, Comerciantes, Empresários, Policiais, Passantes. Todo mundo sabia que as papoulas estavam sendo plantadas, sabia quem estava fazendo o plantio. Todo mundo estava conectado. Vizinhos, conhecidos, civis e pequenos proprietários. A posição social dos líderes era mais alta do que a dos camponeses. A polícia judiciária sabia quem eram os produtores, e os chefes da polícia estabeleciam a porcentagem que recebiam, em troca de apoio e olhares fechados. Assim, o chefe da judiciária era uma pessoa verdadeiramente poderosa e recebia uma renda substancial por encobrir atividades ilegais. Além disso, o cargo implicava contato próximo com o governador, que no mínimo não poderia deixar de estar ciente do que estava acontecendo. Outro exemplo de circularidade generalizada é o seguinte fato. Muitos naquela época que cultivavam papoulas iam para Nogales após a colheita, com 4 ou 5 cachos de goma de ópio em uma mala ou mochila. Eles sairiam vestidos como camponeses, e na fronteira passariam pela alfândega sem problemas porque todos estavam envolvidos nisso, os políticos de Badiraguato e Culiacán. As autoridades faziam vista grossa e forneciam passagem livre para as mulas, aproveitando a oportunidade para ganhar dinheiro. No entanto, esses andarilhos não podiam atender a todas as necessidades de transporte. Na década de 50, o transporte aéreo foi estabelecido para o fluxo de ópio para os Estados Unidos por meio de avião durante aquele período. Alcançou proporções tão grandes que, em 1953, a Agência de Aviação Civil, sob o Ministério das Comunicações e Transportes, ordenou a suspensão dos voos comerciais nos aeródromos de Sinaloa, Sonora, Chihuahua e Durango. A Escola de Aviação de Culiacán também foi fechada. Frank Gonzalez, fundador desta escola de aviação e instrutor de voo, lembrou que as autoridades pararam os voos, argumentando que os aviões estavam carregando muito contrabando de ópio. Efron exigiu que reinstalassem os voos e disse que havia transportado não apenas quilogramas, mas toneladas de ópio. Ele também perguntou por que não haviam parado os voos do governo e os trens. Já que transportavam muito mais ópio do que seus aviões, depois de um tempo, ele foi autorizado a voar novamente. Então, o que podemos concluir dos fatos e incidentes anteriores? Primeiro, várias organizações criminosas privadas surgiram, pertencentes aos governadores dos estados do norte de Sinaloa, Sonora, Baja Califórnia, Coahuila e Chihuahua. Essas empresas eram responsáveis pelas exportações, a parte mais lucrativa do negócio. Eles pegavam os produtos dos agricultores e os enviavam de avião para a fronteira ou de uma vez para os Estados Unidos. Em segundo lugar, a produção ainda estava dispersa,
envolvendo centenas, se não milhares, de agricultores e pequenos proprietários de terra. Estava espalhada por milhares de pequenas plantações, de difícil acesso devido à sua localização nas montanhas, tornando-as muito difíceis de encontrar e destruir. Essa dispersão garantia uma produção bem-sucedida e um fornecimento ininterrupto. Em terceiro lugar, isso viu a atualização de um novo elo na cadeia de produção que ainda não mencionamos, laboratórios para converter a seiva de ópio em heroína ou morfina, o que aumentou o valor da mercadoria para exportação, levando em conta o fato de que montar um laboratório requer um investimento considerável e pessoal qualificado. Podemos presumir que eles não eram de propriedade de produtores camponeses, mas de urbanos com recursos suficientes ou dos proprietários de empresas exportadoras. Em quarto lugar, a presença direta de estadunidenses no território mexicano como agentes de compra para comerciantes mexicanos dispostos a lhes oferecer mercadorias é impressionante. E confirma que o mercado de tóxicos se tornará significativo. É improvável que um investidor fosse ao México apenas para financiar o plantio de meio hectare de plantação ou para comprar meio quilo de heroína. Não sabemos se Bugsy realmente foi fazer arranjos para os embarques, mas alguns membros da máfia americana tinham contatos no México e negociavam heroína daqui. E é improvável que viajassem pelo Triângulo Dourado, indo de cidade em cidade, negociando com cada pequeno agricultor para estabelecer suprimentos. Parece que fizeram acordos com grandes contrabandistas locais de tóxicos que tinham a capacidade de fazer entregas regulares em grandes quantidades. Assim, também nos deparamos com um novo fenômeno no mercado ilícito de tóxicos, a associação comercial e financeira de grandes empresas de diferentes países. Estas não eram mais redes locais de parentes chineses, mas grandes organizações criminosas dos Estados Unidos e do México interagindo entre si. Também é óbvio que foi criado um tipo de sistema de impostos para os camponeses produtores de papoula. Como nenhuma oportunidade de ganhar dinheiro pode ser perdida no campo do mercado sombrio, as autoridades policiais estaduais tornaram-se os cobradores deste imposto. Na verdade, os policiais mexicanos chegaram a vender financiamento e, no clássico sentido da máfia organizada, o principal pré-requisito para vender com sucesso proteção é a capacidade de usar a violência quando necessário, e acredito que poucos são mais adequados do que a polícia para tais tarefas. Assim, o contrabando de tóxicos, simbioticamente ligado à polícia, impediu que o Estado fosse um garantidor do Estado de Direito, criando condições ideais para o florescimento da máfia organizada. Finalmente, deve-se notar que a economia dos tóxicos ilícitos atingiu seu auge durante este período. Grandes e pequenas empresas se entrelaçaram para alcançar um objetivo: o contrabando de tóxicos bem-sucedido, que envolve o processamento e a exportação da mercadoria. Milhares de produtores independentes, centenas de hectares de campos, redes de transporte bem organizadas usando transporte terrestre, ferroviário e aéreo. Laboratórios para aumentar o valor das matérias-primas e alianças comerciais entre empresas criminosas dos Estados Unidos e do México. O nível de democratização e máfia organizada era enorme, pelo menos no estado de Sinaloa. Camponeses, pequenos e grandes agricultores, cientistas e médicos, estudantes, autoridades, policiais e militares. Todos participavam, e se não o faziam, estavam cientes disso e preferiam não divulgar. Dezenas de milhares de cidadãos de todos os setores da vida estavam obtendo sua parte dos crescentes lucros do comércio de tóxicos. Economias ilegais e legais começaram a se entrelaçar em redes intricadas. A produção de resina de ópio era tão popular, diz Evan Gugel, que a equipe profissional de beisebol de Culiacán, na Liga Mexicana, era descaradamente chamada de Los Homeros. Traduzido livremente como os negociantes, o comércio de erva e heroína tornou-se integrado à cultura sinaloense com seu culto a Jesus Malverde, o santo protetor dos narcos. O próximo marco cronológico no desenvolvimento da máfia organizada mexicana foi o boom da erva americana dos anos 1960, que afetou um grande segmento da juventude americana. Aquela década viu uma grande agitação política e social na sociedade americana, movimentos de protesto em massa a favor dos direitos civis e contra a Guerra do Vietnã. A revolução cultural que virou de cabeça para baixo a moral conservadora da sociedade americana. O surgimento do rock and roll como uma expressão de um novo estilo de vida, relações sociais e sexualidade.
Foram os contatos da época que transformaram a erva em uma religião. O lendário Verão do Amor começou em junho de 1967. Quando os Beatles lançaram o álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band naquele mesmo mês, milhares de jovens desafiadoramente fumaram erva mexicana em frente às câmeras de televisão ao som de Jimi Hendrix e Janis Joplin. Pouco depois, o uso de tóxicos evoluiu para o que o ativista antitóxicos Buddy Greetin chamou de cultura comercial dos tóxicos. Em um relatório para o governo, Buddy observou uma estatística decepcionante. 11% dos estudantes do ensino médio fumavam erva todos os dias. Aqui está um trecho de seu discurso, durante o qual ele apresentou revistas dedicadas à cultura do fumo e cenas de filmes. Pense em seus filhos. Você certamente pode dizer a eles que fumar erva é ruim. Mas olhe mais de perto para o que está ao redor deles. Esta é uma indústria multibilionária. Você já notou como muitos ilícitos são usados em tratamentos e terapias? Para ópio, perfume ou colírios que tiram a vermelhidão, a cultura comercial da música, jornais, revistas, filmes. Não são apenas os contrabandistas de tóxicos que enriquecem quando o governo proíbe tudo. Grande parte dos políticos envolvidos faturaram e ainda faturam milhares de dólares. Podemos ter uma ideia melhor do Serviço de Abuso de Substâncias e Saúde Mental, que divulgou estatísticas sobre o número de estadunidenses que começaram a usar tóxicos desde 1962. O número total de cidadãos estadunidenses que experimentaram erva entre 1962 e 1980 foi de 43,6 milhões. Em 1980, os Estados Unidos tinham 227 milhões de habitantes, dos quais cerca de 160 milhões tinham entre 15 e 64 anos. Portanto, os 43 milhões de pessoas que haviam experimentado erva representavam 27% desse segmento da população, 1 em cada 4 estadunidenses. Sabia o que era fumar erva? Outro fato que essa estatística mostra é que a idade em que os estadunidenses começaram a usar erva havia diminuído. De 1962 a 1971, a porcentagem de novos usuários com mais de 18 anos superou os menores de idade, mas a tendência se reverteu a partir de 1972, atingindo o pico em 1976. O comércio de tóxicos mexicano se beneficiou dessas estatísticas. Era necessário cultivar muita erva, pois seus vizinhos do norte gostavam cada vez mais. Estimar a produção de cannabis no México para atender a maior parte do consumo nos Estados Unidos é uma tarefa difícil. Utilizaremos o método de Valdez Castellanos para este fim e nos basearemos em pesquisas sociais dos estados sobre o uso da erva. Ou seja, interpretar a demanda. Em 1979, o mercado dos Estados Unidos consistia em cerca de 30 milhões de fumantes consumindo 3.660 toneladas por ano. O México, conforme estimado pelas autoridades de Washington, fornecia cerca de 3/4 da necessidade dos Estados Unidos. Em 1979, o México exportou cerca de 2.750 toneladas de erva, além da quantidade apreendida em trânsito. Se estimarmos as apreensões em 10%, ou seja, 275 toneladas, então os embarques com um peso combinado de mais de 3.000 toneladas deixaram o território mexicano para a América. Deve-se notar que, além da erva, as exportações de heroína continuaram a aumentar nos anos 60 em relação ao contrabando de tóxicos mexicano. Em direção ao restante do mundo, a fórmula funcionou novamente, historicamente falando. Isso se deve ao fato de que, em 1971, o presidente Richard Nixon aplicou uma política agressiva à Turquia, o principal exportador europeu de heroína, a fim de controlar os opiáceos. Os franceses imediatamente se juntaram e, em seguida, a própria Turquia. Esta última proibiu o cultivo de papoula do ópio em seu território e, como resultado da Operação Frente Connection, com o apoio de agentes dos Estados Unidos, eles fecharam os principais laboratórios de heroína na França. Tudo isso junto catalisou ainda mais a produção de ópio em Sinaloa. Com a suspensão do cultivo de papoula na Turquia, a heroína mexicana supria de 80% a 90% da demanda dos Estados Unidos. Assim, nas 4 décadas dos anos 20 aos 60, as estruturas de produção e distribuição de tóxicos criminosas mexicanas deram um salto gigantesco em termos de negócios e organização, tornando-se a primeira interação das próprias organizações?
A propósito, o que é um cartel? Cartéis são um grupo de participantes independentes do mercado que conspiram entre si para aumentar os lucros e dominar o mercado. No caso, o mercado de produção e distribuição de tóxicos mexicanos. Devido a todas as circunstâncias mencionadas anteriormente, o processo de consolidação dos contrabandistas locais mexicanos com um aumento do volume de negócios e entrada de fundos não demorou muito. Vamos contar como isso aconteceu além dos Estados Unidos e do Triângulo Dourado, está Sinaloa, Durango e Chihuahua. O cultivo de erva se tornou industrializado em outros estados, como Nuevo León, São Luís Potosí, Michoacán, Guerreiro e Oaxaca. Os agricultores não puderam deixar de aproveitar a oportunidade de ter uma renda maior porque, como você já viu, era muito mais lucrativo cultivar a matéria-prima para produzir tóxicos do que milho ou tomates. Apenas pegue esta história contada por Efraim, um agricultor de Guerreiro. Efraim e seu pai ficaram sabendo do boom da erva por meio de um parente próximo que havia começado a cultivar erva em uma cidade vizinha. Quando o pai de Efraim percebeu que o homem estava tendo um bom lucro, pediu ajuda para entrar no negócio também. O parente compartilhou as sementes e apresentou o pai de Efraim ao comprador como seu homem. No começo, confiável, eles plantaram apenas metade do terreno e venderam em Teloluapan após a colheita. Uma vez, eles se aproximaram do comprador com quem o parente estava negociando. O parente lhes pagou 1.000 pesos pelos 25 quilos que produziram. Embora os 40 pesos por quilo que receberam fossem uma quantia insignificante em comparação com o preço de venda nos Estados Unidos, e 40 pesos na época equivalessem a US $5, e na Califórnia, 1 quilo era vendido por $60. Para a família afegã, essa safra trouxe a maior renda de suas vidas no ano seguinte. Eles já haviam plantado 2 de seus 4 terrenos com erva e vendido a produção pesando várias centenas de quilos. Não, eles não ficaram super ricos, nem tão pouco ricos, mas eles não estavam passando fome como costumavam. 2 anos depois que começaram a cultivar, soldados vieram aos campos das famílias para destruir as colheitas, e felizmente, efedrina continuou. O incêndio de erva lhes deu uma semana de aviso prévio sobre os movimentos militares. Então, tiveram tempo para colher parte de sua safra e escondê-la antes da chegada dos soldados. O caso desta família de Guerreiro deve ser multiplicado por 1000 condições de extrema pobreza, a quase total ausência de instituições estatais como garantidoras da segurança pública, e o ambiente perfeito para a inclusão de famílias camponesas na economia ilegal. O número de pessoas dispostas a cultivar aumentou gradualmente e dezenas de quilos se transformaram em toneladas. Basta olhar as estatísticas de apreensões e você entenderá quão rapidamente a escala de produção e, consequentemente, o envolvimento de cada vez mais participantes cresceram naqueles tempos. Em 1960 na Sierra de Galiana 5 toneladas foram apreendidas, em 1962 em Culiacán mais de 43 toneladas, em 1967, mais 300 toneladas, tudo isso entre erva e material de papoulas foram apreendidos juntos em Chihuahua e Sinaloa. A produção dispersa, mas organizada, de tóxicos em pequenas áreas espalhadas por metade do país. Foi o início da cadeia de fornecimento do mercado. Aqui está como Juan Antônio Fernandes Velásquez, em uma breve história social do contrabando de tóxicos em Sinaloa, descreve o arranjo e planejamento desses empreiteiros familiares. A camaradagem nas fazendas e nas comunidades é baseada em acordos que os membros das várias famílias fazem para a conclusão bem-sucedida do trabalho agrícola. Desde o estágio de preparação, cultivo e processamento das plantas até sua conclusão final. Assim, as safras são vendidas antecipadamente, antes mesmo de serem plantadas, embora também haja safras acordadas sem garantia prévia de venda pelos comerciantes. Mas tais safras provavelmente serão destruídas pelo exército, que sempre está ciente dos acordos feitos. E os produtores excluídos são usados para melhorar as estatísticas de contra, então os agricultores preferem se organizar com os distribuidores mesmo na fase inicial de produção. A colheita e importação para os Estados Unidos de 3.000 toneladas de erva por ano essencialmente significavam exportações em escala industrial. A demanda de 3.000 toneladas por ano implicava que uma média de 8.200 quilos tinha que cruzar a fronteira a cada 24 horas. Organizar a logística para alcançar esse objetivo não foi fácil. Começou com a coleta e embalagem local, em seguida,
O produto foi transportado do local de produção para a fronteira dos Estados Unidos. Alguns lugares, como Oaxaca e Guerreiro, estão a mais de 2.000 quilômetros de distância. Em seguida, foram utilizados recursos administrativos disponíveis para implementar sistemas de travessia de fronteira com a menor taxa de captura, como usar seus próprios aviões, túneis para o outro lado da fronteira ou veículos com compartimentos secretos. Ainda assim, isso ainda não era um cartel do tipo moderno. O processo estava apenas começando. Sabe-se que nos anos 1940 havia vários contrabandistas de tóxicos, principalmente envolvidos na exportação de opiáceos e, em menor medida, erva. Essas organizações eram lideradas por políticos com muito poder local, governadores ou ex-governadores, deputados, generais aposentados que se tornavam caciques, como são chamados os chefes no México. Como já observado, essas eram empresas bem administradas com grande potencial, mas os nomes de seus fundadores não voltariam a aparecer nas décadas seguintes. Na década de 1970, enquanto os negócios estavam em alta, ainda não havia o tipo de personalidades criminosas que emergiriam na década de 1980. Então, o que aconteceu entre 1950 e 1980? Por que esses chefes de polícia e governadores desapareceram dos negócios? Como foi construído o cartel de estilo moderno se é mais ou menos claro com os políticos locais? O fortalecimento do governo federal em detrimento dos poderes estaduais limitou sua influência. Então, por que a lendária organização da qual surgiriam posteriormente os mundialmente famosos El Chapo e Rafa Caro Quintero nasceram em Sinaloa? Parte das razões já explicamos anteriormente: localização conveniente, terreno montanhoso. E alguns padrões históricos fizeram de Sinaloa quase o centro de produção até meados do século XX. Mas também havia plantações e cacitas em outros estados, e as logísticas foram estabelecidas. Por que as de Sinaloa se destacaram? O primeiro componente do processo de consolidação sinaloense foi aumentar a produção, criando uma rede organizada de coleta e aquisição de erva, que permitia a exportação de quantidades cada vez maiores de cannabis verde. A produção dispersa era um ponto positivo. Como esse sistema dificultava a atuação do Estado e era mais barato comprar o produto dos camponeses do que alugar terra e contratar trabalhadores. O principal objetivo era criar uma organização com presença em todos os estados onde os tóxicos eram produzidos e nos principais pontos de passagem de fronteira, para realizar duas tarefas principais: a organizar a produção, coleta, embalagem e transferência de tóxicos bem e garantir sua transferência para os Estados Unidos. Cada uma dessas duas tarefas assustadoras envolvia numerosas ações de grande dificuldade, e é por isso que a organização incipiente, então liderada por um homem chamado Pedro Avilés, tinha um sistema de líderes regionais atuando como chefes nos estados de Sonora, onde Miguel Odias estava em Durango, liderado por Jorge Herrera, e na Baja Califórnia com o líder Javier Ricardo. O próprio Avilés era o executivo-chefe e coordenava a operação em Sinaloa. A história, contada anteriormente sobre uma família de guerreiro que, sob conselho de um parente, começou a cultivar erva, menciona a existência de alguns compradores que estavam envolvidos na coleta de produtos dos agricultores. Claro, os compradores poderiam operar de forma independente. Se houvesse um comprador americano em Acapulco, mas eles não tinham recursos para entregar e transportar erva em quantidades recuperáveis através da fronteira. Por esse motivo, os colecionadores provavelmente pertenciam a uma organização maior que vendia a erva em grande quantidade com alguma entrega ao vento, seja para os Estados Unidos ou para grandes compradores estadunidenses que entravam no México. Estabelecer ou assumir essas redes locais era o principal objetivo de Sinaloa durante isso. O grupo de Sinaloa desenvolveu um esquema de participação e controle muito sensato e eficaz que estava em pleno funcionamento na década de 1980 e começou a tomar forma por volta dos anos 1970. Em vez de enviar suas próprias pessoas para uma região desejada, onde seriam estranhos, eles formavam alianças com políticos locais. Um exemplo dessa aliança é a história de Araguaciano Alba, presidente do município de Pendleton e líder do agronegócio por muitos anos em Guerreiro, que era o gerente de operações para a organização de Sinaloa em seu estado. Ele era responsável por supervisionar a produção e colheita de erva e papoulas na Costa Grande e nas montanhas de Guerreiro, e fornecia proteção contra autoridades locais,
auxiliado por sua posição na elite da classe política local e suas conexões com todas as autoridades policiais e judiciárias de Guerreiro. Esse modelo de simbiose com caciques locais poderosos facilitou a expansão dos negócios do Grupo Sinaloa por 3 razões. A. Evitava conflitos violentos com gangues locais. B. Era muito mais fácil pagar pelo patrocínio e cumplicidade das autoridades se fosse feito por alguém que conhecesse os locais e tivesse voz entre eles. E C. Também era mais fácil organizar suprimentos se fosse feito por alguém que conhecesse o território, os camponeses, os intermediários, e assim por diante. Em Sinaloa, no entanto, as coisas eram mais simples do que no sul, onde a existência de outras redes desenvolvidas desafiava o controle dos negócios de Avilas. A força de sua organização em outros estados era garantida pelo uso da violência e novamente pelos laços estreitos com o mundo político e policial. Alguns episódios violentos notáveis no início dos anos 70 ilustraram vividamente os conflitos entre os grupos de Sinaloa e o envolvimento da Polícia Federal Judiciária e do negócio. Primeiro foi o fim de alto perfil e único do chefe de Polícia Judicial de Sinaloa, Ramon Vacuete Cruz, em junho de 1969, em um navio de cruzeiro. Ele foi baleado, o fim marcou um marco. Foi a primeira vez que um funcionário público caiu nas mãos de contrabandistas de tóxicos. Ainda não se sabe o que levou ao fim, se o chefe Cruz foi muito vocal em sua oposição aos mafiosos ou se falhou em cumprir suas obrigações com eles. Esse caso mostrou que, quando se trata de um negócio criminoso, nenhum nível de poder oferece segurança. A regra do dinheiro ou da liderança estava em pleno vigor. Em segundo lugar, dados sobre o primeiro confronto documentado entre contrabandistas de tóxicos são fornecidos por Luiz Astorga em setembro de 1973. Manuel avaliou Ozeta, apelidado de Ocoche Loco, junto com seu séquito, foram emboscados e alvejados em seu próprio território. Sada ficou ferido e seu chefe-tenente, Alfonso Zamora, foi dado de baixa no início do ano seguinte. Os restos dos 6 jovens que organizaram a emboscada foram descobertos em uma fazenda perto de Mazatlán. Seus corpos haviam sido dados de baixa, mas todos pertenciam à gangue de Braulio Aguirre, que rivalizava com Eucoche pelo domínio no sul de Sinaloa. Como podemos ver pelo que acabei de dizer, toda essa loucura se não eram invenções das organizações e capos de hoje. As disputas não começaram de imediato e no início dos anos 2000, elas sempre ocorreram. Isso vem do DNA, como já dissemos antes, das organizações mafiosas, o código de conduta não escrito no qual o uso da violência para garantir um monopólio é basicamente a primeira regra. Claro, há uma diferença entre a violência dos anos 70 e o que está acontecendo no México agora, mas a tendência é clara e óbvia. Então, a partir desses 2 incidentes, você consegue ver como ao longo da década de 1970, à medida que os sinaloenses construíam seu império ilegal, havia sinais crescentes de sua disposição em recorrer à violência para remover quaisquer obstáculos para seu objetivo napoleônico de controlar o comércio de tóxicos. Em todo o oeste, de Vaca Baja Califórnia, uma vez que a logística e as redes estavam no lugar para garantir a produção, coleta, embalagem e transferência de tóxicos para a fronteira, era necessário completar a cadeia de produção e se conectar com compradores confiáveis do outro lado da fronteira. Na época, diferentes modelos de negócio coexistiam no mercado, desde uma rede familiar com pequenos carregamentos que contatava parentes na Califórnia e no Arizona até a compra e venda de grandes quantidades por organizações mais estruturadas. Além disso, havia compradores estadunidenses independentes. Um exemplo de tal comprador é George Young, que voava para o México e carregava seu pequeno avião com erva comprada de intermediários e retornava aos Estados Unidos, ganhando cerca de $100 mil por mês. Mas um exemplo mais típico de para onde a integração com seu vizinho do norte estava indo foi a história de Alberto Cecília Falcon. Enquanto investigava grandes carregamentos de tóxicos vindos dos Estados Unidos, agentes da DEA identificaram um homem chamado Alberto Cecília Falcon. Ele estava comprando heroína e haxixe em Sinaloa, voando para Tijuana e transportando-o através de muitas mulas para San Diego. A DEA reportou isso para a polícia mexicana, e em julho de 1975, Cecília foi preso na cidade do México. Foram encontrados $260 milhões em contas suíças e evidências de seus relacionamentos com políticos e celebridades, incluindo Edema Serrano, uma estrela mexicana de cinema.
Cecília alegou que dirigia uma operação da CIA para usar dinheiro dos tóxicos para comprar armas para rebeldes da América Central e que até recebeu treinamento da CIA no Fort Jackson, na Flórida. O curioso sobre essa primeira prisão de um grande chefão do contrabando de tóxicos é que ele era estrangeiro. Gangster cubanos e estadunidenses tinham uma experiência criminal impressionante, conhecimento das redes de contrabando de fronteira e lavagem de dinheiro, todas as ferramentas necessárias para expandir o contrabando de tóxicos no México. Eles também tinham conexões com a inteligência. Os gangsters sinaloenses, como visto neste exemplo, não apenas não expulsaram tais pessoas dos negócios, mas cooperaram prontamente com eles e adotaram sua experiência e conexões, dando os primeiros passos rumo à globalização de sua organização. No final dos anos 1970, os sinaloenses estenderam seu controle sobre toda a costa do Pacífico mexicano, desde os estados de Oaxaca e Guerrero, passando por Jalisco e Nayarit e continuando por Sinaloa e Sonora até a fronteira dos Estados Unidos em Baja Califórnia. Eles também controlavam o Triângulo Dourado, o mais importante. A área de produção de erva e papoula no país consistia nas regiões dos estados fronteiriços de Durango, Chihuahua e Sinaloa. Os pontos de travessia na fronteira eram controlados de Tijuana a Nogales. Mas antes de começarmos a falar sobre quem liderou essa associação de Sinaloa, é necessário considerar um dos aspectos indispensáveis que, em conexão com os anos 70, ainda não mencionamos. Estes foram os eventos nos Estados Unidos que influenciaram diretamente o que aconteceu no México em novembro de 1968. Estavam ocorrendo eleições presidenciais nos estados, e apesar da agitação social e política que os Estados Unidos estavam experimentando, as tendências eleitorais sociais e culturais no final de 1967 indicavam que os democratas não teriam problemas para serem reeleitos. No entanto, em janeiro de 1969, o republicano Richard Nixon se tornou presidente de forma inesperada. Essa mudança dramática no sentimento dos eleitores se deveu a uma estratégia oportuna e um tanto engenhosa, centrada na questão dos tóxicos que estava corroendo muitas pessoas. No verão de 1967, o advogado Dan, enviado a Raleigh, foi contratado pelos republicanos como seu conselheiro. Ele e seus assessores deveriam encontrar tópicos em que os republicanos pudessem ser mais fortes que os democratas, e poucos eram esses tópicos. O presidente Johnson já havia escalado a Guerra do Vietnã, escrevendo o tema do anticomunismo e da Guerra Fria. A economia estava funcionando perfeitamente impulsionada pelos gastos militares. A inflação era baixa e o desemprego era mínimo. Santorelli, no entanto, antecipava que os democratas logo teriam problemas por suas políticas sociais. Porque após 3 anos, os resultados não eram o que haviam prometido. A pobreza não havia sido eliminada e a comunidade negra, apesar das políticas para erradicar a discriminação racial, havia se radicalizado. Enquanto isso, a voz pacifista de Martin Luther King se perdeu entre as reivindicações do Partido dos Panteras Negras, um grupo socialista e revolucionário. Em 1965, ocorreram os primeiros distúrbios raciais no bairro de Watts, em Los Angeles, repetidos em Cleveland e Chicago em 1966, e até 1967 haviam acontecido em 11 cidades. Também havia crescente descontentamento entre a população branca, primeiro por medo de ser arrastada para a guerra e em segundo lugar, por causa das políticas sociais dos democratas, o eleitorado sentia que todos os distúrbios estavam sendo realizados com seus impostos. Assim, nas pesquisas de 1967, a maioria dos brancos sentia que os esforços do governo para erradicar a discriminação racial e a desigualdade haviam ido longe demais e estavam fora de controle. Santorelli ficou satisfeito com esses dados e concluiu que o país parecia estar se voltando contra a agenda social-democrata. A intuição de Santorelli sugeriu que era a máfia e a dependência de tóxicos intimamente relacionados que causaram essa mudança de tendência, e surpreendentemente, os democratas não deram atenção a esses problemas. Até o final de 1967, os republicanos encontraram seu tema de campanha política, um retorno à lei e à ordem. Eles ligaram o aumento da máfia étnico e da violência na comunidade negra ao uso de heroína e erva mexicanas, e apostaram na guerra aos tóxicos para erradicar a máfia. Outra operação conceitual política e midiática era necessária para dar maior legitimidade a essa guerra aos tóxicos em breve lançada.
Primeiro, equiparar a erva às tóxicos pesadas. Segundo, vincular o uso de tóxicos a pogroms e ao movimento anti-guerra. A imprensa alegremente adotou essa luta contra os tóxicos, declarando o uso de heroína e erva como sendo a mesma coisa. As redes de TV não faziam distinção e, sempre que havia notícias relacionadas a tóxicos, mostravam imagens de viciados em heroína e jovens fumando erva. As revistas Newsweek e Life publicaram relatórios alarmantes sobre o uso de erva sem citar estatísticas, ampliando assim o problema dos tóxicos e transformando em uma questão candente nos Estados Unidos. Diante dessa onda na mídia e das críticas à ação indecisa, o presidente Johnson quis mudar essa imagem e tomou medidas que mais tarde se tornaram pilares da guerra aos tóxicos. Ele ampliou os poderes do governo federal ao trazer de volta o FDN, ligado diretamente ao Departamento de Justiça. Eram os antecessores da DEA. E buscou aprovação e financiamento do Congresso para criar uma nova agência, a Administração de Assistência à Aplicação da Lei, por meio da qual o governo federal forneceria fundos e apoio às forças policiais locais para combater os tóxicos desde o início de 1968. Vários eventos importantes ocorreram sucessivamente nos Estados Unidos, que jogaram nas mãos dos republicanos na guerra pelo poder. A sangrenta ofensiva no Vietnã do Norte, após a qual os estadunidenses perceberam que a guerra seria longa e difícil. O fim do pacifista negro Martin Luther King Jr. e a subsequente onda de distúrbios. O fim do democrata Bob Kennedy e, nesse terreno, em setembro de 1968, Richard Nixon, em um evento de campanha na Disneylândia, lançou a pedra fundamental de sua campanha de aplicação da lei e proferiu que, de todos os problemas no país, um em particular se destacava: o problema dos tóxicos. Assim, a parte puritana e conservadora da sociedade americana e do Estado ganharam poder, e os tóxicos e o México estavam na mira com esse pano de fundo e perspectiva, bem como a persistência e intensificação do problema em ambos os lados da fronteira durante a década de 1960, quando, como descobrimos, as redes familiares estavam gradualmente se transformando em empresas poderosas. Não foi de todo difícil para os novos funcionários da administração Nixon, que haviam tornado a guerra aos tóxicos sua prioridade política, agirem agressivamente em relação aos seus vizinhos do Sul para forçar o México a se juntar à cruzada contra os barões dos tóxicos. Assim, em 21 de setembro de 1969, começou a famosa Operação de Interceptação. Seu plano era elegante e simples: fechar a fronteira entre os dois países, verificando todo o tráfego de entrada. Os oficiais de alfândega dos Estados Unidos verificavam absolutamente todos os carros que se dirigiam ao seu território. A fronteira foi patrulhada pelo ar. 27 aeroportos com voos do México também foram verificados com zelo. Isso causou caos não apenas nas pontes de fronteira com filas de carros que duravam horas, mas também nas economias das cidades fronteiriças, onde os lucros do comércio varejista caíram mais da metade em questão de dias, menos de 3 semanas depois. O bloqueio terminou. Há um consenso entre os especialistas sobre este assunto. A Operação Interceptor Sinsepimpimte foi um fracasso. Apenas exacerbou o problema. As apreensões e detenções de contrabandistas foram fracas, e embora o fluxo de erva do México tenha diminuído temporariamente, não fez nada para resolver o problema dos tóxicos. Os viciados em tóxicos estadunidenses começaram a encontrar soluções alternativas para atender à sua demanda por erva. Para os comerciantes de tóxicos mexicanos, a Operação Interceptor Sinsepimpimte tornou-se uma oportunidade para dominar a gestão das crises. Eles logo dobrariam seus embarques para os Estados Unidos, só que agora usariam as rotas aéreas com mais frequência. Nixon, por outro lado, afirmou que a iniciativa havia sido bem-sucedida porque havia conseguido fazer com que o governo mexicano se comprometesse a destruir plantações e permitir agentes dos Estados Unidos em seu território. Assim, a Operação Interceptor Sinsepimpimte se transformou perfeitamente na Operação Cooperação, que estabeleceu uma nova maneira de combater os tóxicos entre os dois países, que consistia principalmente em destruir os tóxicos em sua fonte. Mas por que a luta teve que acontecer especificamente no solo mexicano, você pergunta? Bem, porque a guerra aos tóxicos nos Estados Unidos era uma grande farsa, mas precisavam manter essa fachada de bons samaritanos. Descobriu-se que muitos agentes do FDN e da narcóticos estavam envolvidos no contrabando de tóxicos,
Eles se aproveitavam da baixa eficiência devido à falta de coordenação entre as agências responsáveis, a eficácia da estratégia existente de interromper os tóxicos nas áreas de fronteira, onde estavam sendo importadas era questionável, e em tal cenário a única ação lógica era restringir a produção onde estava sendo cultivada. Por esse motivo, a partir da década de 1970, o principal objetivo das autoridades dos Estados Unidos e seus negócios com o México passou a ser a erradicação de plantações de papoula e erva. A Operação Cooperação incluiu assistência ao México no fornecimento de armas e helicópteros para a erradicação, treinamento de agentes mexicanos da DEA e fornecimento de produtos químicos de ponta. Uma versão aprimorada desse programa foi acordada para 1976 a 1977 e limitou-se principalmente ao uso de herbicidas para destruir plantações de papoula. No México, enquanto isso, as coisas eram ainda mais complicadas. No início dos anos 1980, houve uma grande mudança em quem comandava o mercado de tóxicos. Não havia governadores ou generais que controlassem diretamente o comércio de tóxicos. Como disse anteriormente, isso se devia a políticas federais mais rigorosas que limitavam o poder local, colocando esses generais e governadores atrás das grades. Com mais frequência agora, eles permaneciam nas sombras, recebendo dinheiro por sua lealdade. Enquanto o mercado de tóxicos era administrado pelos senhores dos tóxicos com os quais estamos familiarizados hoje, políticos e tóxicos estavam ligados através de intermediários especiais. Os intermediários permitiam que os políticos se mantivessem limpos e, ao mesmo tempo, estivessem no meio, sem interagir diretamente com os barões dos tóxicos. O envolvimento dos escalões mais altos do poder tornava-se opaco e difícil de provar. Essa cadeia dava aos negociadores uma ampla margem em sua esfera de influência. Os lucros crescentes eram compartilhados entre todos os elos da cadeia, tanto lateral quanto verticalmente. Ninguém saía perdendo, e isso mantinha o mecanismo em pleno funcionamento. Um exemplo típico disso é o caso de Azus Choi Mário, que nos levará sem interrupções ao surgimento da organização que entrou para a história como o Cartel de Guadalajara. Mário foi parceiro de longa data de Pedro Avilés. Mas, como Vila, o líder do submundo de Sinaloa era um homem procurado desde 1973 e nunca havia sido preso. Ele acabou sendo morto acidentalmente em um confronto entre um grupo de contrabandistas de tóxicos e a Polícia Judicial Federal, que não o procurava na época, em setembro de 1978. Após a queda de Avilés, o ex-policial corrupto Miguel Angel Félix Gallardo assumiu a liderança em 1979. Mário encontrou terreno comum com ele também. No mesmo ano, Mário mudou-se para a cidade de Obregon, no estado de Sonora, onde comprou imóveis e empresas no Vale de Yakima. E para gerenciar sua corporação, contratou um político local e advogado, o chefe do ramo local do Partido Socialista, Santanis Valenzuela Miller. Cidade de Obregon era um local estrategicamente importante para Azusa por causa de seu aeroporto. Então, com o apoio de Mário e seu parceiro, Luiz Imaíto Gordo Gallardo, meio-irmão de Miguel Angel Félix Gallardo, Santanis, venceu a eleição municipal local. Depois que seu mandato terminou, ele passou o poder para seu companheiro de partido, José Félix Holguin, que também foi apoiado por contrabandistas de tóxicos, impulsionando ainda mais a carreira de Valenzuela. Graças à ajuda dos narcos e à sua amizade com o governador de Sonora, Rodolfo Félix Valdez, ele decolou e se tornou procurador-geral de Sonora. Esses laços entre o contrabandista de tóxicos Azusa Mário e a família de Félix Gallardo com o Estado ilustram a relação profundamente enraizada entre contrabandistas de tóxicos e o sistema político. Essa relação era de longo prazo e implicava em benefícios mútuos, no sentido de que os narcos ajudariam, por assim dizer, o sistema policial a impressionar as autoridades dos Estados Unidos com a luta contínua contra o contrabando, às vezes entregando plantações ou carregamentos transportados. E, em troca, teriam a oportunidade de trabalhar. Como resultado, os contrabandistas de tóxicos recebiam proteção de agentes do governo e avisos oportunos sobre operações iminentes, os policiais recebiam recompensas e promoções, os políticos recebiam dinheiro e controle, e o governo dos Estados Unidos mantinha estatísticas otimistas sobre o sucesso de toda essa treta supostamente contra o contrabando dentro do México. A proteção do contrabando de tóxicos em tal acordo tácito, é claro, não era de 100%.
Houve apreensões e prisões de grandes chefões. A imunidade foi violada por uma série de motivos, mas na maioria dos casos, esse sistema funcionou com sucesso. E a principal razão para a violação do tratado não escrito que lubrificava as engrenagens da máquina de corrupção mexicana foi a cooperação das autoridades mexicanas com os Estados Unidos na luta contra os tóxicos, como eu disse. Isso se intensificou no final da década de 1960 e, de 1975 a 1978, o governo mexicano conduziu uma operação de 1/3 na guerra contra a máfia dos tóxicos chamada Condor. Por 2 anos, as autoridades pulverizaram produtos químicos estadunidenses que destruíam plantações de cannabis de aviões fornecidos pelos Estados Unidos. E em 1970, 7.000 soldados entraram na região para lembrar à população local quem realmente estava no comando e para derrubar os maiores contrabandistas de tóxicos. Tudo isso temporariamente desmantelou a base de produção de erva e papoula em Sinaloa e forçou os chefes da organização a emigrarem de Culiacán para Guadalajara. É claro que nenhuma dessas operações realmente poderia erradicar o mercado ilegal de tóxicos quando a demanda estava em seu ponto mais alto. Mas o fato de o governo ter sido forçado a usar tais medidas contra gangues criminosas teve consequências não intencionais, ou seja, minou a confiança dos mafiosos em seu contrato com funcionários do governo, que não conseguiram fornecer proteção quando pressionados pelos estadunidenses. Agora, a escolha estratégica dos contrabandistas de tóxicos de Sinaloa a médio prazo foi reverter a fraqueza que os havia forçado a se submeter ao governo. Guardo e seus camaradas temporariamente se mudaram para o estado de Guadalajara, onde em breve organizariam o que entraria para a história como o Cartel de Guadalajara. Por fim, finalmente, abriram aquela caixa de Pandora de onde todas as organizações mexicanas modernas saltaram. Salve família! E assim concluímos nossa viagem pelos primórdios do contrabando no México. Espero que vocês tenham apreciado essa jornada fascinante pelo mundo do crime organizado no México. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like e compartilhar com seus amigos. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se agora para não perder os próximos episódios cheios de histórias intrigantes e informações interessantes. Deixe seu comentário abaixo sobre o que você achou deste vídeo e sugira temas para futuros episódios. Sua opinião é muito importante para nós. Então, não saiam daí, deixem seu like e se inscrevam no canal. Eu também tô deixando meu Pix junto com o link do Apoia-se, caso vocês queiram contribuir com o canal. Obrigado por assistir. Até a próxima! Salve família! Se você acompanha e gosta do meu trabalho, eu preciso muito da ajuda de vocês. Dá um pulo lá no Apoia-se e se torne um de nossos investigadores daqui do canal. E para os apoiadores do canal, vão ter diversos brindes para vocês, meus amigos. Então se você quer que esse conteúdo continue rolando, dá um pulo lá no Apoia-se e se torne um de nossos investigadores daqui do canal. Valeu família!